você precisa servir as pessoas, como está escrito na palavra que diz que o maior é aquele que serve. Então você precisa servir as pessoas. O único jeito de você conectar genuinamente com as pessoas certas é você servindo-elas, você entendendo o que elas precisam e você de forma intencional servindo essas pessoas, sem esperar nada em troca, tá? Sirva as pessoas sem esperar nada em troca, porque senão você vai se frustrar, você vai se decepcionar e não vai funcionar dessa forma. Então sirva as pessoas de forma genuína, sem esperar nada em troca, para você ter uma conexão verdadeira. E relacionamentos, eles são como um ser vivo, eles são um ser vivo. Então você precisa não só plantar sementes, mas você precisa regar essa semente, você precisa entender que existe um tempo para essa semente crescer, amadurecer. Então os relacionamentos, eles exigem de nós tempo, eles exigem de nós energia, eles exigem de nós muitas coisas que poucas pessoas estão dispostas a construírem boas conexões, bons relacionamentos, porque vai exigir de você. Vai exigir de você conhecimento, vai exigir de você tempo, vai exigir de você energia. Então anota essas 3 pilares aqui, ó. Esses 3 passos que você precisa dar para construir relacionamentos genuínos e verdadeiros. Você tem que buscar conhecimento específico para entender como as pessoas se relacionam, o que elas pensam, o que elas sentem. Você precisa servir as pessoas, você precisa, ou seja, entregar energia, depositar tempo. As conexões, elas não são feitas de forma automatizada, elas são humanas. Conexões humanas exigem uma postura humana, então você vai ter que dar atenção a essa pessoa, você vai precisar entender o que ela precisa, você vai servir essa pessoa, você vai com o seu conhecimento, com aquilo que você carrega, vai instruir essa pessoa, então vai receber também dela conhecimento para você melhorar e crescer. Aí você vai precisar de quê? De humildade, vai ter que quebrar o seu orgulho, vai ter que ouvir mais, vai ter que falar menos. Tá, Clécio, mas como é que eu encontro as pessoas certas? As pessoas certas, você vai encontrá-las no caminho. Para você encontrar as pessoas certas, você vai precisar se tornar a pessoa certa. Porque você atrai aquilo que você é. Então se você quer encontrar as pessoas certas, você precisa se tornar a pessoa certa também. Ou seja, você precisa buscar crescer como pessoa, como profissional, né, que você faz, para você poder atrair pessoas melhores para o seu ciclo de amizades, o seu ciclo de convivência. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Então se você não tem, você precisa buscar. Você precisa aprender, você precisa desenvolver para você se tornar uma pessoa que realmente se torne interessante para as pessoas que você quer estar caminhando junto, para as pessoas que você quer estar no seu ciclo de amizades, no teu network. E as pessoas, elas são a forma que o Senhor usa para nos abençoar. Então o Senhor usa pessoas. Então não se afaste das pessoas, não deixe que a decepção que você teve com algumas pessoas impeça de você criar novas relações, porque isso acontece com a gente. Quantas vezes eu mesmo me fechei no meu mundo porque eu me decepcionei com algumas pessoas e por isso acabei me isolando de todas. Isso é ruim, isso faz mal pra gente, isso impede que as bênçãos do Senhor cheguem até nós, porque o Senhor vai usar pessoas para nos abençoar. E se você deixar que uma pessoa que te feriu impeça que novas pessoas entrem no seu ciclo de amizade para te abençoar, as coisas não vão funcionar. Ó, o Taka chegou. Recebeu aí o convite, Takashi? Que maravilha! Oi, Seja Clécio. bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Tá joia. Maravilha. Seja bem-vindo, gente. Para vocês que não conhecem, Takashi, ele é o doutor, né, dentista, ele é pai, ele é esposo da Dani, pai do Gabriel, e é um cara extraordinário, um amigo, como o senhor colocou aí
no caminho. E sempre os momentos que eu tive com ele, os aprendizados, sempre o Senhor usou ele de maneira poderosa, sempre para nos abençoar, para a gente aprender, para a gente crescer junto. E a gente decidiu fazer essa live aqui para transbordar na vida de vocês, aquilo que o Senhor colocar em nosso coração. Fica à vontade, Takashi, seja bem-vindo. Amém. Hoje eu estava lendo a Bíblia e tal, e tem uma passagem na Bíblia que fala de líderes, né? Então, por exemplo, o Clécio é um líder da sua geração, queira ou não queira, né, Clécio? E eu aprendi isso, que Deus, ele não... E eu também, porque quando a gente está falando para alguém, nós sempre estamos na mesma posição, em duas posições, a mesma pessoa em duas posições, como líder e como liderado, né? Podemos ser liderados aqui na Terra por outras pessoas que têm uma sabedoria maior que a nossa, e lá no reino, né, nós somos liderados pelo Senhor, né? Então, essa liderança todos temos, e a gente nunca vai perder, né? Mas a liderança aqui na Terra, que eu acho que a gente precisa... Tá ouvindo bem, Clécio? Tá tudo bem? Só um pouquinho baixo. Tá, peraí, deixa eu ver. Mas eu tô ouvindo. Tá ouvindo? Tá. E acho que melhorou um pouquinho, né? E nós precisamos ter essa consciência. Parece que está dando uma... Como falar? Pode continuar. Microfonia, será? Não é microfonia, não. Pode continuar. Pode continuar? Legal. E aí, nós precisamos ter essa consciência. A gente é líder quando a gente tem alguma pessoa que quer nos ouvir, né? Então, nós estamos ensinando, ou a palavra, ou conhecimentos aqui da Terra mesmo, né? Mas aí nós somos como líder. E também nós somos liderados. E eu peguei uma chave, né? Não sei, código, cada um chama de um jeito, uma dica, que é a seguinte: quando nós estamos como liderados, né? Ou seja, nós estamos recebendo informações de alguém, bênçãos de alguém, será que nós estamos fazendo isso de uma maneira correta? Nós estamos absorvendo o máximo que a gente pode, né? E vice-versa. E depois a gente vira líder. E aí, será que nós vamos ser bons líderes e as pessoas que serão nossos liderados vão estar agindo direitinho, corretamente com a gente, né? Eu percebi isso. E aí Deus nos capacita como líder, né? E nós, como liderados, também, né, nessa outra situação, devemos honrar as pessoas que estão nos ensinando, nos direcionando, né? É isso. E às vezes nós nos enchemos de um orgulho bobo aqui da Terra e a gente não absorve. Um exemplo, Clécio, em termos de idade, você tem muito menos idade cronológica do que eu. Porém, você também me ensina, entendeu? Deus colocou essa capacidade na gente, em todo ser humano, da gente poder ensinar, e ao ensinar, nós estamos liderando também, né? E aí eu recebo também informações suas, que são muito importantes. Porém, se eu não tiver a humildade de entender que essa sabedoria sua vai me fazer um bem danado, e muitas das vezes é uma sabedoria que não está ligada ao ser terrestre, né, ser humano aqui, Clécio, mas que vem lá do Senhor. E o Senhor está te usando para direcionar informações para a gente, né? Então, nós temos que ter essa percepção. E muitas das vezes a gente não tem, ou por arrogância, ou por orgulho, né? Ou, veja bem, olha uma coisa que eu percebi, ou às vezes tem pessoas que querem nos ensinar coisas, só que nós estamos tão cheios de problemas,
que a gente usa o problema para não ouvir o que o outro está falando. Peraí, Fernando, não entendi. Deixa eu explicar melhor. Olha que interessante. É verdade. Boa. Vamos dar um exemplo de pai, tá? Você é pai, você é mãe, que você estiver assistindo essa live aqui, olha que coisa. Às vezes nós temos problemas com, com o nosso filho. Que problema? Nosso filho está tendo problema de relacionamento com outros amiguinhos, está tendo um problema de relacionamento, ou não está obedecendo direito à professora, ou respondeu à professora, ou falou um palavrão, né, para a professora. Isso é um problema. Só que esse problema, na maioria das vezes, não está na criança. Olha só, está no pai e na mãe. Ah, mas eu não deixo transparecer um pingo de problema na frente do meu filho ou da minha filha. Ok, eu acredito. Só que a criança tem a capacidade de sentir a nossa vibração, a nossa energia. E às vezes nós estamos tão preocupados, tão nervosos, e aí tudo bem, você não estoura, né? Não fala nenhuma coisa negativa na frente da criança, mas ela absorve aquilo. E aí depois ela, como um pedido de ajuda inconsciente, ela tem um comportamento errado, né? Digamos assim, errado na escola. Olha que interessante isso. E aí o que as pessoas fazem? Vão repreender a criança, ao invés de repreender o pai e a mãe. Repreender não, né? Mas a gente direcionar o pai e a mãe melhor para que esse, né, melhore. E essa percepção Deus está me dando, graças a Deus. E aí o que eu percebi, que o pai e a Seja mãe... bem-vinda, Dani. A Dani está dando... Ah, Dani. E é legal, Dani, a gente pode, né, assim, compartilhar aqui. Aí que a gente percebeu que o pai, eu digo o homem, né? Tem o pai e a mãe, o homem e a mulher. O pai, homem, ele se reveste de uma armadura para combater esses problemas e para combater até pessoas que querem te ajudar. Olha que absurdo. A pessoa quer te ajudar, o pai está com problema e ele não consegue ouvir, ele não consegue enxergar. E aí cabe a nós, né, no seu caso, Clécio, você que é um jovem, mas que tem muita sabedoria, eu que já estou mais velhinho e estou aprendendo, então eu estou vivendo isso, a gente compartilhar essas experiências com outras pessoas. Para quê? Para que essa geração que está vindo seja uma geração melhor, né? Você tem sentido isso nas pessoas, né, Clécio? Você já sente no ser humano pronto ali, né? No homem pronto. E aí, o que você poderia mudar? Você acha que você poderia mudar já desde criança, né? Sei lá, se você tem alguma dica para gente, ou o que você passou que poderia ser melhor compartilhado, né? Você falou, você tocou num ponto que o Senhor tem falado muito no meu coração, gerações, né? Essa palavra, gerações, a importância das gerações. A gente vai olhar para a palavra, a gente vai ver que Deus falou assim: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ou seja, Deus é um Deus de gerações. E Deus falou assim: que privilégio, né? Que privilégio a gente poder ser, né? Tipo assim, os nossos filhos falarem, não, Deus do meu pai, né? Deus do Takashi, Deus da Dani. Então, assim, a gente poder apresentar a palavra, o evangelho para os nossos filhos e eles reconhecerem o Senhor, né? Através da gente, como foi com Abraão, com Isaac e Jacó. Por isso até que Abraão, ele é chamado pai da fé, porque ele foi o primeiro, né? Ali a se disponibilizar, a ouvir a Deus. Eu acredito que pode ser que Deus tenha falado com outras pessoas, sabe? Mas Abraão foi aquele que ouviu de verdade, não só escutou, né? Ele ouviu o chamado, ele atendeu a voz do Senhor. Eu acredito muito que Deus, quando ele chamou a gente, na verdade, ele tinha chamado nossos pais, ele tinha chamado nossos avós, ele tinha chamado nossos tataravós, só que eles não ouviram a voz.
Aí esse chamado foi passando para as próximas gerações até que alguém atendesse. E o Clécio atendeu esse chamado, o Takashi atendeu esse chamado. E agora o Senhor nos incumbiu a responsabilidade de passar essa mensagem, né, para as próximas gerações. Isso eu acho que é incrível, é maravilhoso. Por exemplo, comigo começou na minha mãe, né? Minha mãe que foi a primeira pessoa que foi ela que na infância me levava para a igreja e desde criança ela sempre me levava para a igreja. Só que eu só fui ter um encontro com o Senhor aos 14 anos de idade. Foi só com os 14 que eu tive um encontro com o Senhor. E eu lembro que esse dia foi da seguinte forma. Eu lembro que eu estava com as amigas minhas, aí a gente foi lá em casa, e aí eu lembro que a gente ia tomar banho de piscina. A gente foi lá em casa tomar banho de piscina, aí elas falaram assim, não, vamos na igreja. Ela falou assim, vamos na igreja. Aí eu falei assim, vamos na igreja. Aí nós fomos para a Igreja Universal. Aí quando eu cheguei na igreja, naquele dia, eu lembro até hoje que eu ouvi a palavra. Depois que o pastor pregou, eu falei assim, cara, já é, mano, tem que ficar aqui agora, não tem como. Depois dessa mensagem, eu literalmente me senti pescado, sabe? Falei assim, cara, não tem saída mais, não tem volta, eu tenho que ficar aqui agora. Que bênção, né? Foi desse tipo, porque a palavra foi tão clara, tão nítida, que falava assim que só existia um caminho, que o caminho era o Senhor, né? Que eu fui agarrado por aquilo e até hoje o Senhor tem me sustentado. E eu lembro que até as pessoas que me levaram, elas não foram mais, mas eu continuei. Aí eu lembro que eu me batizei dia 5 de abril de 2015, me batizei no aniversário do pastor Roberto, lembro dele até hoje, ele me deu uma Bíblia. E aí eu comecei a buscar todo dia eu ia para a igreja. Aí teve um momento que minha mãe começou a ir para a Assembleia de Deus. Eu não queria ir para essa igreja, né? Porque era um pouco diferente e tal, não sei o quê. Mas ela me levava na marra, falou, você vai. E aí eu ia emburrada e chegava lá, sentava na última cadeira. Ó, que você estava na última cadeira. Mas aí teve um dia que eu estava no propósito com o Senhor de 21 dias, né? Na Universal, que era um propósito de você se afastar de todas as coisas do mundo, ficar só conectado com Deus durante esses 21 dias assistindo igreja. E eu lembro que aí nessa igreja chamaram minha mãe para cantar, né? E aí minha mãe falou assim, não, vamos comigo, né? Aí eu fui, então, aí eu dei uns gritos lá na igreja lá com ela, que nem sabia o que era cantar. Só que o pessoal falou, não, você canta bem e tal, não sei o quê. Aí ela falou assim, prepara um louvor para você vir cantar da próxima vez. Aí eu estava nesse propósito e preparei um louvor. E aí quando eu cantei esse louvor pro Senhor, naquele dia assim, eu fui cheio do Espírito Santo, assim, eu lembro que eu não conseguia parar de chorar, e eu chorava e, tipo assim, ficava sem fôlego, eu soluçava, eu chorava e soluçava, eu tinha terminado já de cantar, mas não conseguia parar de chorar, que é uma presença, algo tão poderoso que vem dentro de mim. Eu lembro que desde aquele dia eu nunca mais fui o mesmo, né, o Senhor realmente tomou meu coração. Que bênção. Já que você compartilhou, né, vou compartilhar a minha. Eu, durante 50 anos da minha vida, eu falava que eu era cristão, né? Mas era um cristão morno. Até que, por sorte, um amigo ele não desistiu de mim. Aí ele convidava para ir para a igreja, convidava a Dani, e a gente, por as coisas do mundo, né? Falava, hoje não dá, tal. Até que um dia ele foi lá no consultório, e por incrível que pareça, eu já conhecia ele acho que há uns 6 anos, e a gente nunca tinha falado de Deus. Olha que interessante, né? E aquele dia, no sábado de manhã, a gente começou a falar de Deus, falar da Bíblia, falar. E aquele papo foi crescendo, crescendo, e de repente começou a ter uma obra do lado, eu acredito que do lado da minha sala. E a pessoa estava marretadas, mas marretadas. E por incrível que pareça, eu e esse amigo, a gente estava tão cheio do Espírito Santo ali, conversando tantas coisas, a gente nem percebeu o barulho. Quer dizer, percebia, mas aquele barulho não nos afetava. E só que assim, agora eu entendo, é porque a gente estava cheio do Espírito Santo, porque se não tivesse, a gente não ia nem conseguir conversar.
Olha que interessante, né? E, e aí a gente foi para a igreja e aí, né, resumindo, há 2 anos atrás, eu e Daniela nós fomos batizados e eu sinto a presença do Espírito Santo cada vez mais. Eu lembro que recentemente agora eu tive uma experiência muito forte mesmo. Eu fiz uma cirurgia num amigo nosso, né? E a nível de consultório. E essa cirurgia, todos os exames mais modernos que a gente tem, parecia simples e durante o processo se tornou algo assim muito complexo. Que aí eu entendi que nós, seres humanos, nós somos compostos de corpo, alma e espírito. E com certeza, aquele problema desse paciente era uma materialização física de algo muito profundo, tanto espiritual quanto almático. E eu fiquei muito preocupado, mas muito preocupado mesmo no pós-operatório dele. E eu orei com todo o meu coração para o Senhor. Aí eu não estava orando por mim. É interessante, né? Falando, a gente nunca ora, não deve orar pela gente. Eu estava orando pelo irmão. E eu pedi para o Senhor, falei, Senhor, traga paz, saúde, recuperação para esse irmão, que foi muito difícil essa cirurgia. E eu dormi. Quando eu dormi, eu sonhei, mas foi um sonho tão real. Eu tive as Uau! percepções todas que eu estava no deserto, próximo a Jesus, ele falando, e eu estava ajoelhado, assim, com o rosto colado na areia, mas eu conseguia ver as sandálias e o manto. Eu nem me atrevi a levantar a cabeça. Uau! E Caraca! realmente, Isso é falei, nossa, Senhor, maravilhoso. só de ouvir já está muito bom. E aí eu ia, e eu senti aquele Uau! calor. E aí eu acordei com uma paz tão grande, mas tão grande. Aí eu entendi que quando o Senhor fala com a gente, eu acho que é a mesma coisa que você sentiu, né? A gente se reveste de uma paz tamanha É incrível. que é impressionante, né? Tem, tem uma passagem que fala exatamente sobre isso. Eu vou até abrir aqui para a gente, Joel 2. É muito poderoso essa passagem que fala sobre isso. Eu já vi muitas experiências com visões. A minha vida, praticamente, ela é regida por visões. O Senhor sempre me dá uma visão, né, sobre a próxima fase, e aí eu vejo as coisas se movendo para que essa visão se concretize. Inclusive, eu lembro que uma das visões que me trouxe para cá, para Alphaville, foi a visão de um estádio. Eu lembro que eu vivia no estádio, né, servindo as pessoas, mexendo com som, etc. E eu lembro que eu nem conhecia a Marçal, não conhecia a galera assim, eu nem conhecia ninguém ainda. Mas eu lembro que o Senhor me mostrou no estádio. E eu tenho até hoje essa visão no meu coração, né? Que é o que o Senhor Olha, quer fazer, né? Que é expandir o reino, etc. Então a gente já estava vendo algumas coisas assim acontecer, né? O Senhor enchendo os estádios. Então amém, né? eu tenho esse propósito, né? De cada vez mais pessoas serem alcançadas. Então, deixa eu só abrir aqui, cara. Ó, enquanto você abre, tem uma Aham, historinha legal também, que é rapidinho, um minutinho. Eu tive um contato também, essa eu estava na igreja católica. aham, Antes do Gabriel ser concebido, eu acredito que ele foi concebido naquele dia, ou naquela semana, porque eu lembro que eu e Daniela, a gente estava pedindo tanto para o Senhor, né, que a gente queria filho, 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 e não vinha. E aí, naquele dia, eu pedi muito para o Senhor Jesus, falei, poxa, Senhor Jesus, eu quero tanto filho. E aí, na hora da missa, que vem o Santíssimo, né, eu lembro que o padre muito amigo nosso, ele, ele vinha de olhos fechados, e carregava, né, o Santíssimo, e ele era direcionado, assim, pela multidão. E eu nunca conseguia chegar perto dele, porque era muita gente, sei lá, 1.000 pessoas, 1.000 e poucas pessoas. E a gente sempre chegava atrasado, porque a gente saía de São Paulo para ir até a igreja. E nesse dia, não sei o que aconteceu, a multidão se abriu, ele parou, ele estava de olho fechado, ele parou e eu e Dani a gente conseguiu chegar próximo e tocar e orar ali, fazer uma breve oração.
Eu lembro que nesse exato momento, uma energia muito grande percorreu o meu corpo e eu estava de olho fechado e eu sentia vento, assim como se fosse um pássaro gigante voando assim por trás de mim e por sobre mim. E eu sentia um vento assim como de bater de asas. Aquilo me impactou Uau. tanto que eu fiquei mudo. A gente voltou para a missa, né? Eu e a Dani, a gente voltou para o local de sentar, eu quieto, a Daniela super quieta também. E aí terminou a missa, assim, durante a missa a gente tem esse hábito de não ficar conversando, né? Terminou a missa, entrei no carro, ela quer, eu quieto, ela também. Depois de uns 3, 4 quilômetros assim, eu olhei para ela, os dois na mesma hora. Eu falei assim, você viu? E ela falou, você sentiu? Aí eu arregalei o olho assim, nós dois tivemos a mesma sensação. Por isso que eu Eita, falo que glória. naquele dia foi algo sobrenatural mesmo que aconteceu. E é muito bom também. Uau. É muito bom ver essa experiência. Isso aumenta a fé, né? Isso aumenta muito a nossa fé. A palavra está aqui em Joel 2:28, diz assim, ó, depois disso, derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será, pois conforme prometeu o Senhor, no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento. Até mesmo entre os sobreviventes, aqueles a quem o Senhor chamar. Então a gente está vivendo realmente uma palavra, né, uma profecia foi declarada por Joel, né, que nós, né, teremos visões, teremos sonhos, que o Senhor derramaria sobre nós o espírito dele, sobre toda a carne. É, É muito poderoso. é muito poderoso. E é impressionante como o Senhor vai falando com a gente, né? E é todo dia, né? Todo dia. É todo dia. A gente precisa estar com o espírito e a alma abertos, né? E ter a percepção, né? A sensibilidade. É, E ele fala por muito. isso que o Senhor tem me levado muito. Eu estou treinando muito jejum nesse tempo agora. Estou treinando muito jejum para mim ter cada vez mais a percepção. Está fortalecido, está protegido, está nível. Porque a gente fica sem jejuar, a gente começa a ficar muito carnal, sensibilidade, começa a ficar orgulhoso de novo. Então é espiritual, né? Purificando a nossa carne através do jejum. É isso aí. E muito bom. E outra coisa que eu falo, né? A gente tem que estar, no meu caso, né? Que estou passando por experiências de família e com filhos, né? A gente tem percebido que essa geração está precisando de um contato maior com o Senhor, né? Sentir mais o Isso. amor de Deus no coração, para ter um melhor relacionamento, tanto com a esposa, quanto para com os filhos, né? Eu acho que eu até comentei com você esses dias sobre obediência e submissão, né? Nós Isso. temos que obedecer ao Senhor, ter submissão ao Senhor, não por medo, né, de castigo, e também nós temos que fazer nossos filhos nos obedecer, e não assim com cinta, com chinelo, com gritos, né? Mas tendo o amor de Deus no coração e fazendo com que eles entendam isso. Eu vou compartilhar aqui uma coisa que aconteceu com o Gabriel, que tocou muito o coração meu e da Daniela. Essa semana. A gente acordou, aí estava vindo aqui para a cozinha tomar café, aí o Gabriel falou assim, não, papai e mamãe, fica aí, fica aí, fica aí. Eu e a Dani achamos estranho, né? Mas aí a gente ficou sentado aqui na mesa da sala,
E qual foi a nossa surpresa? Ele acordou mais cedo e ele fez o café da manhã pra gente. Ele, na cabecinha dele, né, no gesto singelo dele, Maravilha. ele estava honrando a gente, né? E aquilo para a gente foi tão bonito, tão impactante. A Dani quase chorou aqui. Acho que ela chorou, ela chorou, né? Eu fiquei muito emocionado também, porque eu falei, puxa vida, acho que de algum modo o nosso esforço está valendo a pena, né? A gente como pai, como eh, marido, como profissional, a gente se esforça em todas as áreas da vida, né? E às vezes a gente se vê num momento que fala, puxa, acho que não está dando certo, estou fazendo alguma coisa errada, acho que Deus não está vendo não, não está dando valor, eu não estou tendo o retorno que deveria. Mas isso às vezes é ficar murmurando. Não precisa, né? Guarda para você, faça seu melhor sempre e faça com amor no coração. E porque aí se der resultado, deu, né? Beleza? E se não der também, você fez por amor, ué. E aí a gente sempre vai estar evoluindo e fazendo as coisas que uma hora chega, né, Clécio? A gente está aqui de prova, né? É, As dificuldades que eu, você passa, tudo, mas. eu tive uma experiência muito forte com o meu avô. Eu tive o privilégio, né, de cuidar do meu avô antes dele falecer, né, pai da minha mãe. E foi uma experiência assim muito boa para mim, assim, entender assim como é a vida de fato, né, a realidade na velhice. Como é que a gente vai chegar na velhice, né? Tipo assim, meu avô foi uma pregação viva assim para mim. Ver o estado dele, ver como ele estava, a gente vê realmente que a gente planta aquilo que colhe, que a gente tem que se cuidar, que a gente tem que buscar bons relacionamentos, para ter pessoas no fim da nossa vida que cuide da gente, né? Então, meu avô veio da Bahia, aí eu e minha irmã, a gente cuidou dele, dava banho nele, atenção, comida, foi uma experiência, assim, muito bacana. Eu fico feliz porque a experiência e a imagem que eu tenho dele é dele sorrindo para mim, né? Ele sorrindo para mim, assim, na mesa, né? E muitas pessoas, às vezes, talvez se lembram dele tristeza, né? Porque não aproveitou, nos últimos dias não visitou, teve tempo, mas não cuidou. E é isso. Então, tipo assim, eu me lembro dele com alegria, porque eu passei os últimos momentos com ele ali, cuidando dele, a gente ria, a gente brincava, E ele qual mesmo com o nome dele, Alzheimer, com Clécio? diabetes. Foi uma experiência assim muito boa para mim. Qual o Minha nome mãe dele? batizou ele no chuveiro, inclusive. Ó, minha Olha. mãe batizou ele no chuveiro lá em casa. E qual o nome dele? O nome dele é José, o nome do meu avô. Aí eu vou falar, vou fazer uma pergunta e depois vou fazer duas colocações interessantes. Seu avô era bilionário? Meu avô, meu avô, cara, ele foi um cara muito rico, assim, mas eu não sei te dizer se ele chegou a ser milionário, mas ele tinha muito dinheiro, tinha muitas posses e tudo mais. Ele, na verdade, ele foi perdendo isso devido às mulheres que ele se relacionou mais, ele foi meio que deteriorando essa riqueza que ele tinha construído, né? Mas ele foi um homem rico. Porque eu vou falar. Eu, como profissional da saúde, eu tenho acompanhado pessoas, não é nem milionário, é multimilionário e bilionários, que chegam no final da sua vida e não tiveram, na minha opinião, uma bênção. O que você, né, sua mãe, sua irmã fizeram com o seu avô, né? E nós, nem eu, nem você, temos essa certeza. Se a gente vai ter alguém ali do nosso lado É nesse verdade. momento, né? E ele teve esse privilégio. Esse é o primeiro ponto, que muitos multimilionários e bilionários não têm, né? Olha aí que você vê, né? Infelizmente. E segundo, seu José, ele não morreu.
A gente só É, morre quando ninguém boa, lembra bem de nós. lembrado, bem lembrado, bem Primeiro que a lembrado. gente está lá, e segundo, aqui na Terra, a Glória gente a só Deus por morre isso. quando ninguém Amém. lembra da gente Boa, boa, mais. Aí você morre mesmo. E ele ainda está sendo bem lembrado, lembrado. vai ser lembrado por muitas gerações. Porque é Amém. você Vamos falando, encontrar ele seu lá. filho, seu Vou tomar um neto, vão cafezinho lembrar com de você. Jesus lá. Você vê, né? E aí, quando a gente tem essa visão, a, a morte, que para mim assim, é uma passagem só, né? Para algumas pessoas é algo muito triste, né? Você vê que na cultura japonesa, né, na religião japonesa, quando as pessoas morrem, é, não fica chorando tal. Na verdade, faz uma festa, né? Sim, lógico, uma festa respeitosa, mas tem comida, as pessoas se reúnem e relembram as coisas boas que a pessoa fez na vida. Eu acho que isso que é legal, né? Conversa sobre É a legal. pessoa e não fica chorando, triste, achando que, É né? por isso que eu quero colocar na minha lápide, ó, Takashi. Sorria que eu tô bem, tô num lugar bem melhor que esse. É verdade, né? E é isso, gente. Olha que legal, né? E aí fez lembrar meu pai também. Meu pai, ele era uma pessoa assim muito, ele não falava muito, Aham. mas ele era muito querido, principalmente pelas crianças. Impressionante. Só que ele não soube cuidar da saúde. E aí, infelizmente, Entendo. ele não conheceu um netinho dele em É, vida. meu avô também, ele morreu, ele faleceu cedo por causa dessa questão da saúde também. Né? O cara Né? era novo ainda. E é o que a gente estava falando, né? Ele está vendo lá de cima, mas É, aqui, tá né? vendo desculpa, tá vendo ativo, né? Ele tá Ele vendo. não vamos Morreu lá. só o corpo. Morreu só o corpo. Amém, vô. Mas é isso, é isso que eu falo, né? Falar do Senhor, a gente tem que falar as coisas com leveza, né? Com alegria. E eu estava muito falando do Senhor assim, meio, com um ar meio pesado, meio. E Deus não quer isso, não. Deus quer alegria, quer Alegria. desfrute, né? E tenho certeza que quando dois ou mais estão falando nele, ele está aqui e também está se divertindo com a gente. Sim, com certeza. Com Eu acho que certeza. isso que é um intuito, né? Muito legal. E olha só, a gente está falando aqui mais de 1 hora, é isso que eu tô, Caraca. né? E eu nem senti, nem senti. Não, foi muito rápido. Muito Muito rápido. bom. E, pô, vou marcar outras aí quando você tiver, dar um Vamos marcar. toque, vamos fazer. Marcar. E botar o nome, né? A gente tem que bolar o nome para colocar o título dessa aqui que a gente falou tanta Sim, coisa, sim. eu não sei o que vai ser o mais. A gente alinha o nome. Mas eu acho que ficou muito forte essa questão geracional, né? Acho que essa questão de É, gerações ficou bem forte. legal, Pai, legal. filho, neto, etc. É, Legal. legal, legal. Deus é bom. Obrigado, Takashi, pela sua Eu, contribuição, seu transbordo, que eu continue te abençoando. Só você que não segue o Takashi, ele aí é um grande amigo, ele é doutor, ele é um transbordante, alguém que fala da palavra também, um pregador também. Tamo junto, vamos embora. amém, tamo junto. E Amém. por nós aqui é um privilégio poder ter você como nosso cliente também. E sabemos que estamos tratando e cuidando de um grande palestrante, né? Que vai mudar gerações, hein? Principalmente a sua e as outras. Amém. Isso aí, amém. Obrigado, Valeu, obrigado. Tamo junto, Takashi. Até a próxima, então, hein? valeu. Valeu.